E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio, lhes dando as boas-vindas mais uma vez à Forja Cinéfila. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisinha que eu já tinha prometido há um tempo, que é a história de Vivarium. E eu não sei se vocês estavam tão ansiosos quanto eu estava para fazer esse vídeo, mas hoje finalmente estamos aqui para dar início a esse vídeo e falar sobre a história desse filme incrível. E antes de começar, vamos fazer uma história mais incrível ainda, a história de você indo ali embaixo dando um like para mim, porque isso vai me ajudar demais. E se ainda puder se inscrever, ajuda com toda certeza vai ser ao quadrado. E se ainda compartilhar com os amigos e ativar o sininho, adivinha? Aí sim a ajuda vai ser ao cubo. E então, se já escreveram essa linda história, vamos pro vídeo. Antes de começar, eu preciso falar com vocês sobre 3 coisas que eu acabei ouvindo depois de fazer o primeiro vídeo do Vivarium. Uma delas é uma pequena correção da parte do início do filme, quando aparece aquele passarinho e tal. Não é os pais do Cuco que estão jogando os outros pássaros do ninho. Eu acabei falando isso, só que na verdade é o filhote do Cuco que tá no ninho e tá jogando os filhotes já pra poder ele crescer mais ali, entenderam? E segundo é que estavam me perguntando sobre a questão de que o filme, ele em alguns sites não tá acreditado como gênero de terror. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que mesmo ele não estando acreditado, em alguns sites, realmente ele vai estar como terror, em alguns não, mas realmente é um filme que ele te causa uma sensação muito ruim e tal, então assim, fica a critério de cada um dizer se é ou não terror. Pra mim é, e pra todo mundo que eu conheço que assistiu o filme também é, então é aquela coisa, assistam e me digam o que vocês acham. É claro! E o terceiro ponto que estavam me cobrando é sobre a questão da gramática, falaram que eu errei uma coisa aqui, outra coisa ali e tal, por aí foi. Só que o que eu posso dizer pra vocês, meu português é ruim, eu não tenho como negar isso. Apenas fiquem pelos vídeos e pelos filmes, mas o meu português é horrível. Não levem isso em conta pra vida de vocês e não queiram usar isso como exemplo, ok? E como eu já disse, eu não vou repetir muita coisa que eu falei no outro vídeo, exceto a parte da história, que eu vou dar uma explicação bem rápida sobre as coisas que já foram ditas no vídeo sem spoiler. Inclusive, esse vídeo vai ser cheio de spoiler, vai ser só spoiler, vai ser a história do filme inteiro. Então, se você não assistiu, ou se você pretende assistir, ou ainda se você, sei lá, por alguma razão só não quer saber da história, saiba que aqui vai ser isso, vai ser spoiler. Então, fica ao critério de vocês assistirem ou não. Se não, assistam o filme e depois venham assistir esse vídeo, ok? Não. E, como eu disse, não vou usar as mesmas informações que eu já disse lá sobre diretor, produção, essas coisas, porque já tá tudo no outro vídeo. Um vídeo complementa o outro. Então, antes de assistir esse vídeo, se você não assistiu, assista a crítica sem spoiler antes, que eu fiz alguns dias atrás, então daí vem assistir esse vídeo, porque um vídeo vai complementar o outro e aqui vai ser apenas a parte da história mesmo e as ideias utilizadas nele. Inclusive, se você assistiu o filme e pensar, então, mas eu já assisti o filme, por que eu vou querer ver esse vídeo? Saiba que, como eu disse, eu vou comentar também sobre as curiosidades de enredo, sobre os simbolismos, sobre as teorias e por aí vai. Então, o vídeo vai ser muito interessante. Eu, se fosse vocês, ficaria por aí. O miserável é um gênio! O filme, como já foi dito, começa com uma cena de um passarinho Cuco jogando os outros filhotes do ninho enquanto ele cresce lá e é alimentado pelos pássaros pais ali. Pássaros pais, sou estranho. Mas vocês entenderam. E então veremos a personagem da Gemma e descobriremos, né, não que fosse uma grande descoberta, mas que ela é professora. E veremos o personagem do Tom, que é um arborista. E vemos algo muito interessante nessa cena que podemos levar em consideração mais pra frente, porque nesse filme não tem coincidências, que é o fato de que tem uma cena em específico que vai estar mostrando o quanto a Gemma se dá bem com crianças, e ela conversando e tal, enquanto o Tom vai estar escondido no trabalho dele, que é arborista. E daí você me pergunta, por que é importante? Não é importante, é apenas algo que depois vai ter um simbolismo legalzinho e tal, então é isso aí. Nesse momento, como já dito anteriormente, no outro vídeo, eles vão para uma agência e lá eles vão encontrar o Martin, que é o agente de lá e tal, e ele vai levar eles para Yonder, que é um condomínio fechado, que ele diz que quando tiver cheio vai ser totalmente diversificado e que as casas estão indo muito rápido, eles não estão conseguindo segurar porque toda hora tem alguém comprando as casas, então eles não podem garantir a vaga para mais para frente. E que Yonder tem tudo que a pessoa precisa, ela é longe o bastante, perto o bastante para ficar num espaço bom. It's fantastic. Ela tem tudo que você puder imaginar, se você quiser algo, ela vai estar naquela casa, então é uma casa perfeita, basicamente. Certamente que sim. Quando eles estão chegando em Yonder, eles já começam a reparar que o lugar é vazio. Foi dito que as casas estavam sendo compradas muito rápido e tal, mas não tem ninguém naquele lugar. O que é estranho, porque ele é um lugar muito bonito. Então quando eles chegam, como eu já disse anteriormente, tem a cena das nuvens, que a gente pode ver no céu, as nuvens bonitinhas, desenhadinhas e tal. E o Martin vai levar ele pra casa, que será a casa deles, a casa de número 9. E lá ele vai estar mostrando as coisas, vai mostrar que tem vinho e morango na geladeira, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo, vai mostrar que tem um quarto azul pra criança. E a
Gemma até vai se perguntar, tipo, azul é pra garoto já? Vocês pensaram em tudo, né? Então o Martin pergunta pra eles se eles têm ideias de terem filhos. A Gemma diz que não. Certamente que... Não. O Martin imita ela porque ele é muito estranho, como eu já disse. E só pra dizer, no último vídeo perguntaram pra mim quem era Shia LaBeouf, que eu falo que o personagem dele é bem ao estilo desse cara. Então, esse é Shia LaBeouf. E então, enquanto tá mostrando isso, aquilo e aquilo da casa, o Martin some, simplesmente. Então o Tom e a Gemma só decidem ir embora. Quando eles estão indo embora, eles começam a dar a volta e ver que eles não estão conseguindo sair de lá e eles sempre acabam voltando pra casa de número 9. Number 9 Lodge. É interessante reparar nessa cena que aí os dois começam a discutir, algo que até o momento no filme não tinha sido visto. E aí eles começam realmente a discutir e algo que vai evoluir muito mais no filme, como vocês vão ver, a partir do momento que eles entram ali, que as portas se fecham pra eles, bem dizer. Quando anoitece, a gasolina do carro já acabou. Acabou. E eles estão parados exatamente na frente da casa de número 9. Eles vão entrar, vão tentar descansar lá. E como eu já disse, eles vão comer os morangos e tomar o vinho e aquilo não vai ter gosto. Pra ver como escapar de lá, o Tom vai pegar uma escada, vai subir na casa e vai ver que ele não acha um fim. Ele olha e olha e olha e só vê casas, não tem fim naquilo ali. Fodeu. O que já começa a desesperar eles, mas eles decidem andar em direção ao sol, porque andando assim reto, algum dia, alguma hora, eles têm que chegar fora de Yonder. E, não para nossa surpresa, eles não chegam em algum lugar, eles vão chegar simplesmente na casa 9, quando eles começam a ficar cansados e não aguentar mais. E eles veem que aquilo não tem sentido nenhum, então o Tom resolve simplesmente queimar a casa, botar fogo mesmo e tudo, porque vai ser o jeito. Mas antes de botar fogo na casa, eles encontram uma caixa na frente, ali na rua, com suprimentos para eles poderem usar. Algo que vai ser usado ao longo do filme. Sempre quando eles estão precisando, essa caixa aparece para eles deixarem os lixos deles e receberem suprimentos ali. E após botar fogo na casa, eles vão adormecer. E quando eles acordam, aquela caixa já tem uma outra coisa. No caso, um bebê dentro dela, que é como eu disse, e vai estar escrito: criem esta criança e serão libertados. E nesse momento, com a criança nos braços, eles vão olhar para o lado, no meio de todas as cinzas e tal que tava voando. Lá está a casa 9 de novo, como se nada tivesse acontecido com ela. E é a partir disso agora que eu vou começar a explicar realmente o resto do filme, a parte que não foi dita no outro, e aqui, como eu já disse, vai ter spoilers, então fiquem avisados. Então, o filme vai avançar 98 dias e mostrar que o garoto já tá crescido, tipo, bem crescido mesmo, como vocês podem ver. E o moleque é bizarro, não tem muito o que falar sobre ele. O Tom mesmo descreve ele como um mutantezinho, porque ele cresce muito rápido, ele fica gritando quando ele quer comer, ele simplesmente olha para os dois e grita até que eles alimentem ele. E ele fica imitando os dois. Ou seja, é um personagem que ao longo do filme você vai sentir duas coisas grandes por ele: raiva e medo, mas principalmente raiva. Aqui nós vemos que a Gemma e o Tom já estão levemente mais separados que antes, tipo, eles estão lá, mas você vê que eles já não tem mais uma relação igual no começo do filme. Outro detalhe sobre o garoto, por sinal, é que ele tem o costume de parar na frente da TV e ficar assistindo a única transmissão que parece passar lá, que é algum tipo de sinal de Rorschach, que faz um barulho irritante pra caramba. Fica passando lá e eles não veem sentido naquilo e o garoto senta e fica assistindo como se fosse o melhor programa da TV, Bom Dia e Companhia da vida. E durante uma noite, o Tom e a Gemma entram no carro deles porque aquilo, como eles dizem, tem cheiro de coisa de verdade, não alguma coisa artificial como tudo é em Yonder. E dentro do carro eles vão descobrir que ele ainda está funcionando e principalmente o rádio dele ainda está funcionando e está tocando a mesma música de quando eles entraram. Então eles vão ligar aquilo e deixar o volume alto, saírem do carro e começam a dançar em uma cena realmente bonita de ver deles se soltando e tal, e tendo aquela relação de novo entre os dois. Mas então aparece a peste do menino, que por sinal, eu tô chamando de menino ou garoto, e é realmente só assim que ele é chamado ao longo do filme. Ele em momento nenhum vai ter um nome, ou melhor, até a cena final ele não terá nome, além de boy, garoto. English, motherfucker, do you speak it? E
esse endiabrado vai aparecer lá e começa a dançar no meio dos dois, porque, como eu disse, ele fica imitando os dois. Então não é como se, ele gostou da música ou algo do tipo, ele só chega e começa a imitar os dois, começa a pular e tal, falei muitos e tal. E se posiciona atrás do Tom sem querer, ou por querer, porque a gente realmente não sabe o que aquele garoto pensa, e acaba fazendo o Tom cair. A Gemma, a princípio, vai só rir, brincar ali na hora, mas o Tom já fica bravo e vai se levantar ali na raiva e vai jogar o garoto no chão de cabeça, quase. Em uma cena realmente bem mal feitinha, porque quando você vê assim, o menino... enfim, é zoadinho o negócio. Detalhe que ao longo do tempo, o Tom ele tá envolvido em uma escavação, um projeto que ele começou, mais para poder se livrar do estresse ali, para ter alguma coisa para ficar fazendo, mas porque também ele algum dia tem que chegar em algum lugar, vendo que aquilo lá é sempre igual, ele cava e não encontra a bedrock da vida, então é um negócio que ele não entende o porquê, e ele continua cavando todos os dias sem parar, porque é a única coisa, como ele diz, que ele consegue fazer, e isso começa a estressar ainda mais ele, porque é algo que supostamente para aliviar o estresse, mas que ele não consegue chegar a lugar nenhum, então acaba estressando ainda mais ele. Após isso, o Tom vai começar a ficar de saco cheio com o garoto. Como vocês gostam de encher o meu saco. E como eu já disse, ele já tá ficando realmente mais estressado até, talvez justamente pela escavação, mas talvez pela frustração de tudo que tá acontecendo, incluindo a escavação. E em determinado momento, quando o garoto começa a gritar e tal, ele vai trancar o garoto no carro e vai dizer pra Gemma que é pra deixar ele lá pra morrer de fome, porque assim talvez alguém apareça pra salvar ele ou algo do tipo, e eles possam se livrar dali. Mas a Gemma, infelizmente, salva o garoto, tira ele de dentro do carro. E nisso a gente vai começar a ver um afastamento muito maior entre o Tom e a Gemma. E não porque a Gemma queira, mas porque o Tom vai começar a se afastar demais dela. E por mais que ela reprove algumas atitudes do Tom, ela continua tentando criar essa união de novo entre os dois. Mas o Tom, provavelmente pelo trabalho e pelas pressões ali que ele tá tendo naquele ambiente de não conseguir sair, tudo isso, ele não tá sabendo lidar com tudo que tá acontecendo. E não é como se ele não amasse ela, mas ele começa a criar uma distância muito grande entre os dois e se foca unicamente no trabalho. A Gemma ainda tenta se ligar com ele de várias formas, mas ele não dá espaço. E isso começa a criar uma lacuna emocional nela que ela começa a preencher com o garoto. Ela começa a tentar ser realmente uma mãe e tentar entender o que ele é, tentar ajudar ele. Infelizmente ela faz isso porque ela não deveria, porque o garoto é simplesmente uma peste. Certo dia o garoto vai sair de casa e vai voltar com um livro vermelho e com vários símbolos estranhos, mas ele não fala aonde ele vai e tal. Mesmo que, como eu já disse, a Gemma nesse momento ela tá tentando criar essa ligação de mãe e filho com ele, algo que ela não tá conseguindo direito porque o garoto ele só copia, como eu já disse, ele copia os dois, ele fica tentando imitar um cachorro, que é algo que ela explicou pra ele que existe, então ele fica correndo pela casa fazendo e ele fica tentando se parecer com os dois, fazer umas paradas muito estranhas e quer ficar todo o tempo do lado dos dois e ela não consegue criar essa ligação de mãe e filha com ele. Não que ela queira ser mãe, todo momento ela diz que ela não é mãe dele, mas ela precisa aparentemente preencher o vazio que o Tom tá causando nela. Então ela começa a tentar buscar isso no garoto. Quando a Gemma pergunta quem que o garoto sai pra se encontrar, ele diz que não pode responder e tal. Então ela diz pra eles fazerem um jogo. Pra ele começar a imitar ela, imitar o Tom, mostrar o poder de imitação dele. Eu vou usar todo o meu poder, toda a minha sagacidade. E no meio desse jogo ela pede, então por que você não imita alguém diferente, alguém que você tenha visto hoje? E nesse momento a garganta dele incha, os olhos do garoto revira, ele começa a fazer um som estranho e a Gemma fica totalmente assustada e começa a se afastar dele. Cena essa que reforça as teorias de que realmente o filme envolve aliens. Algo que, por sinal, é minha teoria também. E a Gemma fica totalmente assustada, sai de perto, fala que não é mãe dele e tal. E nesse momento o filme vai avançar mais algum tempo, cerca de 6 meses. E vamos ver que a Gemma agora ela vive na casa com medo. Ela tem medo da criatura que tá ali, ela tem medo que ele possa fazer alguma coisa pra eles. Ela cuida dele ainda, não por uma questão afetiva, mas por medo que ele faça algo pra eles. E o garoto, por sinal, agora ele já é um adulto, e nesse tempo ele realmente já alcançou a maturidade máxima, e agora ele sai com muito mais frequência de casa e fica muito mais assistindo TV. E o Tom tá extremamente doente, algo que já tinha sido mostrado que ele tava começando a ficar com dores e tal, mas aqui ele realmente tá podre, ele tá muito mal já, e ele precisa que a Gemma fique cuidando dele. E aqui a gente vê que por mais que os dois estejam distanciados, demonstra que ainda existe realmente o amor entre eles, porque a Gemma fica cuidando do Tom, que por sinal ainda tá nas escavações dele. Eu sou burro, né? Eu sou burro.
Certo dia, quando o garoto sai pra caminhar e tal, igual ele sempre faz, a Gemma vai atrás pra ver com quem que ele se encontra e tal, ela acaba se perdendo. Enquanto isso, Tom, na escavação dele, tá encontrando um saco preto, no qual ele encontra um corpo dentro. E ele vai sair assustado, enquanto a Gemma tá tentando voltar pra casa, porque ela tá perdida, e ela tenta voltar, e grito de um, grito do outro, mas os dois não se encontram, até que finalmente eles se encontram. E quando os dois se encontram, o Tom tá muito mal, e nesse momento o garoto vai ter entrado na casa de novo, e quando eles pedem pra entrar, ele não abre a porta, e o filme vai se desenrolando nessa cena com ela cuidando do Tom ali fora e o garoto não abrindo a porta, até que uma hora ele vai abrir, mas só abrir e trancar de novo, pra ir novamente caminhar, e ele diz que talvez esteja quase na hora do Tom ser libertado. E nesse momento, em uma cena bem bonita por sinal, e bem triste, o Tom acaba morrendo nos braços da Gemma. Quando o garoto volta, ele tira de uma caixa aquele saco preto, como aquele que o Tom encontrou dentro do buraco que ele estava cavando. E o garoto coloca o Tom dentro desse saco, e simplesmente pega e joga como se fosse merda dentro do buraco. Simplesmente sem emoção, sem tristeza, sem nada. No outro dia, a Gemma vai esperar o garoto do lado de fora da casa com a picareta do Tom dentro do carro. E quando o garoto sai pra dar a caminhada dele, a Gemma vai e acerta uma picaretada na cabeça dele. Ele sai andando de 4, melhor estilo caiaco. Então ele pega o meio fio e abre, como se ele estivesse rasgando a realidade ou algo do tipo. E entra lá dentro e a Gemma consegue colocar a picareta dentro pra segurar a abertura, e quando ela entra, ela vê que o garoto tá em um lugar cheio de portas e tal, como se fosse entrada pra uma outra dimensão ou algo do tipo. E quando ela entra, ela começa a ver várias pessoas se matando, chorando, vários garotos igual ele. Que viagem é essa, véi? O que pode demonstrar que Yandere realmente estava cheio de pessoas vivendo, cada um vivendo um pesadelo separado. A única diferença é que elas não podiam se encontrar. Ou talvez isso já demonstra que há muito tempo já está acontecendo e ali o tempo se liga, algo do tipo, mas é bem mais provável essa questão de dimensão paralela. Cada casa é uma dimensão. Quando ela sai de lá, ela sai direto na casa dela e sai totalmente zoada, ela tá muito mal agora. E ela acaba desmaiando. E quando ela acorda, ela tá dentro da casa de novo com o garoto conversando com ela. Então ele vai abrir mais um daquele sacão, vai colocar ela dentro, vai ter algumas frases que foram relevantes ao longo do filme, tipo Silly Mother ou I'm Not Your Mother, que ela diz pra ele, e o Whatever, que é o que ela sempre fala, que ele vai repetir aqui. E então a Gemma morre também, e ele joga o saco no buraco junto com o Tom, mostrando assim que ele realmente não tem sentimentos nem pela pessoa que tentou ter alguma conexão com ele. Após isso, ele tapa o buraco de novo, e quando ele tá saindo de carro, a gente vê que ali, onde eles foram enterrados, a grama simplesmente volta, como se aquilo lá nunca tivesse acontecido, nunca tivesse um buraco ali dentro. Simplesmente parece que a realidade ele reseta. Então ele vai pegar o carro, vai só virar uma quadra aqui, outra ali, e vai sair de Yandere, porque pra ele aquilo não é bloqueado e tal, pra ele aquilo lá é simples, ele pode sair a hora que ele quiser, diferente do Tom e da Gemma. E ele vai até a agência onde eles encontraram o Martin, que por sinal tá todo podre já na cadeira, tá bem velho e doente, provavelmente porque, como já foi visto, eles envelhecem muito rápido, e então ele vai chegar, pegar o nomezinho do Martin e vai colocar nele mesmo, mostrando assim que Martin é como se fosse um título até, passa de um pro outro sempre. Ele vai pegar o velhão, colocar num saco, dobrar como se fosse sei lá o que, porque o garoto provavelmente tem uma super força, algo que já foi mostrado em alguns momentos que ele é muito forte pra uma pessoa normal, até porque ele não é uma pessoa normal. Ele pega o corpo do Martin, todo dobrado, e coloca dentro de uma gaveta e se senta na cadeirinha do Martin e fica simplesmente olhando para a porta, até que chega um novo casal, e quando ele vê esse casal, ele simplesmente se levanta e o filme termina. Assim como o Martin primeiro tinha feito com o Tom e a Gemma, mostrando que isso é um ciclo, sempre vai se repetir. Até porque isso é um ciclo, né? Algo que começa... Vocês entenderam? É um ciclo sem fim. E agora vamos falar de teoria, no caso a minha teoria. O filme pode ter algumas interpretações e tal, mas ele é muito mais uma questão alegórica. Ele funciona muito através das metáforas. Então a história dele existe, está presente, você pode ter a sua interpretação dela, mas o grande foco do filme é realmente as metáforas. Mas a minha teoria da história, realmente do filme. Pra mim, é uma questão de invasão alienígena, e talvez a raça que está invadindo a Terra querem ser parecidos com a gente, querem fazer uma invasão assim sorrateira mesmo, de ficar no meio de nós.
e nesse caso o Martin e o Martin 2, provavelmente são dessa raça e provavelmente isso já não é a primeira vez que está acontecendo com um casal. Provavelmente eles pegam casais, levam para Yandere, onde é uma realidade controlada por eles, e lá eles deixam algum filhote deles para ser criado pelos humanos, assim como um pássaro cuco. E por sinal, se você não pegou as ligações, um cuco ele fica gritando quando ele quer comida. E ele cresce muito rápido e muito maior do que os próprios pais. E essa raça faz com que os humanos tenham que criar os filhotes deles, e assim esse filhote deles vai aprendendo com os pais sobre como ser um humano melhor, como parecer uma pessoa, e assim sendo melhor que o último Martin. E quando ele estiver pronto, ele vai trabalhar na agência lá, onde ele vai encontrar mais um casal para cuidar de mais um filhote deles, sendo assim um filhote melhor que o último. E o porquê eu digo isso? Porque o Martin, no caso o garoto, o Martin 2, se você prestar atenção, ele parece levemente mais humano que o Martin que vende a casa pro Tom e pra Gemma. Mas eu posso estar louco. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Talvez é só uma questão realmente de um ciclo que eles trabalham lá e fazem os casais terem que cuidar de filhotes deles. Mas eu creio que é realmente pra isso, pra aprender. Provavelmente a história do filme, realmente os caras fizeram pensando em uma questão de alienígena e tal. Isso é meio que quase certo. Mas pode ter outras interpretações. Mas como eu disse, o grande foco do filme não é essa parte do enredo. O grande foco do filme são as metáforas dele, é você tentar entender e tal. E o porquê eu digo que o enredo desse filme é bom? Porque ele consegue te criar os momentos perfeitos pra você ir criando tua interpretação. Ele te guia muito bem ao longo do filme para você criar uma própria interpretação, mesmo que, como eu disse, ele evite ao máximo das explicações, mas ele cria momentos muito legais para você ficar pensando depois. E mais do que isso, ele faz tudo isso com metáforas que funcionam muito bem. Mas também, antes das metáforas, vou citar alguns símbolos que o filme tem interessantes, que é o número 9, que simboliza o início de algo e o começo de outra coisa. Tem demência? Que é exatamente igual ao que a gente vê no filme dos Martins, um ciclo. 9, que em algumas crenças simboliza o símbolo que recebe as vibrações de Marte. E Marte já tem outra importância no filme, que é o nome Martin, que pode vir diretamente da palavra Martian, marciano. E vamos às metáforas. Que tipo de metáforas o filme nos traz? Nós vemos muitas críticas aqui ao sistema de aprendizado atual da nossa geração, patriarquia, entre outros. Mas vamos começar a citar um pouquinho de cada. Algumas metáforas legais que o filme traz é a questão do Tom e da Gemma. Logo que entram em Yandere, que poderia simbolizar o início do casamento, começam a ter discussões e brigas cada vez piores, chegando ao ponto de se afastar depois que o garoto vem. Época na qual a gente vê que a Gemma começa a ficar cada vez mais abatida, o que pode simbolizar uma depressão pós-parto. Enquanto o Tom vai começar a se perder no trabalho dele, ficar sozinho lá o dia inteiro trabalhando, o que pode simbolizar pessoas que têm trabalhos que não dão prazer para elas, que apenas continuam trabalhando, querendo chegar em algum lugar algum dia, mas nunca chegam. E por sinal, o trabalho dele, o buraco que ele vai passar o filme inteiro cavando, vai ser no final a cova dele e da Gemma, como já citado anteriormente no caso. Temos a questão das casas todas iguais, se tornando um labirinto, algo que pode ser uma referência totalmente ao tédio, à questão do dia a dia, assim, coisas todas iguais que simplesmente são chatas, assim como o Tom diz que parece que nada daquilo é real, tudo é artificial, o carro é a única coisa que tem cheiro de verdade, porque tudo aquilo poderia ser um símbolo ao tédio, que é uma coisa que tira o gosto da vida, fazendo referência agora aos morangos e o vinho. Em determinado momento do filme, temos o Tom perdido no trabalho dele e a Gemma tentando cuidar da criança sozinha, o que pode ser uma crítica à patriarquia, da questão do pai ficar fora trabalhando o dia inteiro e a mãe cuidando da criança, ambos criando uma sensação de afastamento e de vazio dentro deles, com coisas que não estão dando prazer. Temos o momento do Martin I morrendo para dar lugar ao Martin II, que pode ser uma crítica ao sistema de estudo atual, essa questão de criar novos robôs e tal, cada vez melhores para a sociedade, substituindo os antigos. Um grande entre aspas em tudo isso. O filme brinca também com a questão do terror de ter que escolher uma casa nova para você, ou uma questão de mudança, ou uma casa própria em si. O terror de ser uma grande responsabilidade de ter que escolher uma casa para a vida toda, e o filme faz um flerte com esse tipo de medo que existe. Temos a morte do Tom e da Gemma sem impactar em absolutamente nada o garoto, sendo uma crítica também à questão afetiva de hoje em dia, de muitos filhos não darem valor aos pais. E além disso, o filme conta com muitas mensagens, muitas metáforas, muitas críticas. E vocês? Viram alguma que eu não peguei? Ou que eu não citei no vídeo? Se sim, coloquem aí nos comentários que vai que eu faço algum dia um Vivarium Críticas e Metáforas parte 2, quem sabe?
Mas, por hoje vai ser infelizmente apenas isso, então tenham todos um bom dia, e para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. Mas hoje, finalmente... Começo a considerar que eu esqueci como se fala finalmente. Após botar o... E... vai só virar uma equação... Ai, ai. E agora vamos pra... Vamos só acabar o vídeo.